Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast. Eu sou a Thaís Barros, médica dermatologista e fundadora da Gestar Organics, uma marca de cosméticos desenvolvida especialmente para mulheres nas fases da pré-concepção, gestação e amamentação. Esses momentos tão especiais e cheios de transformações. Aqui no GestarCast, nosso objetivo é trazer informação de qualidade, desmistificar dúvidas e acolher cada mulher em sua jornada. E o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre gestação após a fertilização in vitro, os mitos, os riscos reais e os cuidados que fazem toda a diferença para a mãe e seu bebê. A fertilização in vitro é um caminho de esperança para muitas mulheres e casais, mas após a conquista da gravidez, surgem muitas dúvidas. Será que essa gestação ela é mais delicada? Será que os cuidados diferentes são realmente necessários? Para essa conversa de hoje, teremos a honra de apresentar e receber a doutora Bruna Baeza, médica ginecologista obstetra, que vai nos guiar neste tema com todo o conhecimento e sensibilidade que ele merece. Doutora Bruna, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui com você e a gente vai falar muito sobre esse tema que gera tantas dúvidas e É inseguranças. verdade, Bruna. Passar pelo processo de fertilização in vitro é um desafio e é uma jornada que às vezes é mais longa do que a mulher, né, imagina, esse casal está preparado para. E eu queria que antes da gente começar a falar exatamente sobre isso, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a fertilização in vitro, por favor. A fertilização in vitro, né, ou FIV, que a gente chama, é uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, em que a gente vai coletar os gametas, que é o óvulo e o espermatozoide, e vai fecundá-los dentro do laboratório. E aí a gente transfere para dentro do útero da mulher aquele óvulo já fecundado. Ótimo. E em quais casos essa mulher tem indicação para ser submetida ao tratamento de fertilização in vitro, Bruna? Especialmente naquela mulher que apresenta infertilidade, que ela é definida como tentativas de gestação espontânea durante mais de um ano, nas pacientes abaixo de 35 anos, e mais de 6 meses naquelas que são acima de 35 anos. Então, se você está tentando há mais de um ano ou há mais de 6 meses e é mais velha do que 35 anos, você precisa passar num especialista e ouvir algumas orientações. E em relação aos fatores de sucesso, a gente já sabe quem são essas mulheres que merecem essa atenção e esse cuidado em relação à reprodução assistida. E quais são os fatores que impactam no sucesso desse tratamento, Bruna? Com certeza, o principal deles é a idade. A idade é o grande definidor de sucesso, seja numa gestação espontânea, mas principalmente na FIV. Porque a mulher, ela nasce com a reserva ovariana já pronta, né? Os nossos óvulos são formados dentro da barriga da nossa mãe. E ao longo da vida, a gente só vai perdendo, eles só vão envelhecendo e morrendo. Então, com essa deterioração progressiva da reserva ovariana, quanto mais velhas estamos, menor a nossa quantidade e menor a nossa qualidade de óvulos. O homem é um pouco diferente o caminho, porque o testículo é fábrica, né? Então, ele está produzindo a cada 3 meses, mais ou menos, uma nova leva de espermatozoides. Então, acaba sendo um pouco menos difícil nesses casos. Para o homem, né? Para a mulher acaba a É. idade é muito A decisiva. idade da mulher. A idade da mulher. Do homem também tem implicações. A gente sabe que homens acima de 45, mais especialmente acima de 50 anos, podem ter alterações seminais mais importantes, mas o grande definidor, assim, se for escolher uma única variável, é a idade do óvulo. E não é nem a idade da mulher, é a idade do óvulo. E quando a gente fala em idade do óvulo, a gente conversa muito, a gente estuda muito sobre idade biológica, a idade desse óvulo, e a gente fala muito também sobre idade metabólica. O que os estudos falam para a gente sobre isso, né? Sobre os hábitos de vida dessa mulher, o que ela colhe em relação a essa deteriorização dos óvulos, né? Então, a idade metabólica poderia impactar numa melhor chance para que essa mulher engravide acima dos 35 anos, acima dos 40 anos. O que você tem visto isso no consultório, Bruna? Sim. Esse é meu dia a dia, sabe, Thaís? Então, a gente fala muito sobre o sucesso em relação à idade, mas a gente também tem muito em mente que a saúde prévia dessa mulher diz muito sobre o sucesso não só do tratamento em si, inteiro, positivo, mas também do andamento dessa gestação e dos riscos obstétricos advindos dele, né? Então, mulheres que são previamente saudáveis, elas têm mais chances, e isso tem a ver com controle glicêmico, hormonal, peso, a epigenética, que é tudo que a gente faz, né? São as nossas atitudes, o nosso
o nosso dia a dia, ou como ele influencia a expressão genética, isso com certeza tem uma influência importante na qualidade dos óvulos. A gente não tem como brecar a morte deles. Então, como se fosse, a gente faz uma associação com uma ampulheta, que você nasceu, essa ampulheta vira e a sua reserva vai diminuindo. Invariavelmente, ela vai acabar. Isso acontece com todas as mulheres. Mas, com certeza, ter uma vida prévia mais saudável vai te ajudar não só na concepção, mas também no decorrer aí da gestação. No sucesso, né? O bebê no colo, é o que Que vocês é falam, a né? finalidade, o bebê no Exato, colo, né? exato. E existe um limite para essa idade, pensando na fertilização in vitro mais uma vez, existe um limite para essa mulher ser submetida ao tratamento de fertilização in vitro? Existe, e esse limite, ele está muito relacionado aos riscos obstétricos. A gente sabe que eles são absurdamente mais altos em mulheres acima de 50 anos, então o Conselho Federal de Medicina, ele colocou como 50 anos a idade limite para o tratamento de FIV, mas a gente sugere que ele seja feito antes dos 45 anos e a gente tem melhores taxas antes dos 43 anos. Ótimo. Então, mas Bruna, quer dizer que, nossa, eu tô com 46, eu não posso fazer? Sim. Tanto é que eu vejo no meu dia a dia, muitas vezes, mulheres que às vezes têm 45 ou 46 anos e, como eu falei, previamente saudáveis, ativas, e têm gestações mais tranquilas do que uma mulher de 30 anos que não se cuida, por exemplo. Sim. Então, a idade ela não é o único fator, mas ela deve ser levada em consideração. Interessante. Quando a gente pensa nesse sucesso, né, nessa preparação para a fertilização ou para uma gestação natural, a gente sabe que esses mecanismos de autocuidado, de saúde, eles são fundamentais, né? Então, esses pilares dessa epigenética que você nos falou aqui agora, né? O que faz com que essa mulher tenha hábitos de vida saudável? Como é que ela cuida de si em relação à alimentação, em relação ao manejo do estresse, em relação à autoestima que ela pode cultivar dentro desse período. Então, não só pensando no positivo como um todo, mas também pensando na gestação que ela vai vir com o sucesso da fertilização in vitro, viver, né? Então, saber que ela colher esse período da pré-concepção de uma forma mais saudável possível. Então, como você disse, impacta, sim, no sucesso do tratamento, né? E a gente também vê que essa mulher se cuida, entra nessa jornada de uma forma mais preparada, mais leve, né? Muito bem orientada. No consultório dermatológico, né, quando eu vou tratar e cuidar dessas mulheres nesse momento onde ela está se preparando para a fertilização in vitro, chegam muito para mim porque elas têm uma idade um pouco mais avançada, então elas acabam, essa comunicação entre o tratamento de FIV e a busca pelo tratamento dermatológico é muito frequente e recorrente, porque a gente está tratando de mulheres eventualmente com uma idade um pouco mais avançada, que já tem ali as suas demandas de pele muito bem estabelecidas, cuida da pele, tem esses hábitos muito bem já bem determinados, né? E trazer essa autoestima durante esse período da pré-concepção, então durante esse período do tratamento da FIV, é fundamental. Como é que você no consultório maneja isso, né? Ela traz essas demandas de qualidade de vida, então você orienta a alimentação, imagino eu, em relação ao estresse, em relação a noites de sono, em relação à autoestima e autocuidado, à saúde mental. Tudo isso engloba essa consulta do pré-concepção, né? Pensando no sucesso dessa fertilização in vitro. Eu acho que também no sucesso, mas principalmente na jornada. A gente fala muito sobre a jornada do paciente, sabe, Thaís? Então, quando a gente fala sobre colocar o bebê no colo ou chegar no topo da montanha, é mais do que efetivamente atingir o seu objetivo, que é ter um bebê. É sobre como esse caminho vai ser. E ter acolhimento, e ter atenção, e ter as suas dúvidas, demandas e seus anseios acolhidos nesse período faz toda a diferença. Então, aquela mulher que, em primeiro lugar, que a FIV ela não é uma escolha. Ninguém vai para a FIV porque, nossa, eu quero engravidar, é FIV que eu quero. Ótimo. Não funciona assim. Já é um diagnóstico da infertilidade, já é um grande elefante no meio da sala. Já é uma coisa difícil de ser lidada, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, eu acho que faz parte da gente como profissional que trabalha com este meio, com essa mulher que está tanto nas tentativas quanto já gestante, de lembrá-la do autocuidado, lembrar da mulher que está antes da barriga. Perfeito. Sobre atividade física, como você bem citou, em desmistificar a atividade física na gestação, sobre o autocuidado, sobre encontrar atividades que te tragam prazer e não colocar o seu único ponto de felicidade na vida como ter um filho, sabe?
manter propósitos na vida para além de uma gestação. Então, fazer atividades que te deem prazer, cultivar o seu relacionamento, porque ele pode sim sofrer desgastes ao longo da jornada e ser bem acompanhada, bem amparada, seja por profissionais, por rede de apoio, por pessoas que saibam te ouvir. Eu acho que é uma jornada solitária, na maioria das vezes. Então, ter às vezes pode ser uma amiga, sabe? Aquela pessoa que você confia e que talvez nunca passou por isso, mas é aquela pessoa que você vai se abrir, que você vai chorar, que você vai sorrir e que vai te acolher. Acho que tudo isso faz com que essa jornada seja menos desgastante. Perfeito, é uma jornada, né? E é uma jornada desafiadora. Lindo isso que você disse, né? Ninguém escolhe a FIV. E a FIV a gente também não tem que encará-la como um problema, pelo contrário, ela é uma solução, né? E traz ali esse sonho e a chance desse sonho ser realizado para diversos casais. Mas assim, é um desafio, ninguém espera passar por ele, mas cada vez mais a gente vê mulheres vivendo essa realidade. Então, e é uma jornada mesmo, como você disse, com muitos desafios e que não tem muitas certezas, né? A gente não traz nenhum resultado garantido. E por isso que é tão importante viver essa jornada, como você disse, de uma forma mais leve, tentando se autocuidar, se autoconhecer, para que isso tudo chegue nesse fim maior, que é a gestação, né? Mas que tenha sido um momento de acolhimento, e por isso que é tão importante ter bons profissionais ao lado. E quando a gente fala dessa jornada, né, é um turbilhão ali de emoções, medicamentos. Fala um pouquinho pra gente em relação ao tratamento em si, ao uso dos medicamentos, como é que essa mulher, ela vive ali algumas mudanças, a gente sabe que as mudanças hormonais da pré-concepção com o uso dos medicamentos traz alterações emocionais, alterações do próprio corpo, na pele durante ali a consulta dermatológica eu vejo, né? Então quando ela usa eventualmente hormônios para estimular essa ovulação, a pele se manifesta e é ali questões de oleosidade, de acne, fica tudo muito mais aflorado e muito mais intenso. Então, no consultório, saber que esse processo está acontecendo e acolhê-la é muito importante também na parte dermatológica. E no consultório, durante ali na parte obstétrica, o que vocês orientam em relação a isso, né? Porque é uma mudança e como é que a gente cuida dessa mulher em todos esses parâmetros, tanto pele quanto saúde mental, porque os hormônios vão realmente mexer com essa mulher. As emoções ficam à flor da pele, literalmente, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a FIV, o que ela faz é mimetizar algo que a natureza deveria estar fazendo. E para que isso aconteça, a gente precisa usar substâncias, medicações, hormônios. Muitas vezes, uma bomba hormonal, que com certeza vai trazer repercussões. Algumas em maior intensidade, em outras em menor intensidade. Acho também que a gente tem que pontuar que talvez o que a sua amiga passou não seja a experiência que você vai passar. Ai, eu fiz FIV, gente, foi horrível, passei muito mal, nossa, péssimo. Gente, eu trabalho numa clínica de reprodução humana, uma das maiores do Brasil, que é a Mater Prime. Eu trabalho com mulheres que passam pelo processo diariamente. E as respostas são diferentes. Eu falo que a paciente nunca tá tranquila. Então, quando ela tá passando muito mal, ela tá mal porque ela tá passando muito mal. E quando ela não tá sentindo nada, ela também tá desesperada, porque eu não tô sentindo nada, gente. Será que tá indo tudo bem? Eu falo, gente, calma. Cada organismo responde de uma maneira a esses hormônios. Então, geralmente, na primeira consulta de pré-natal, é uma consulta bem densa, em que eu vou falar sobre todas as alterações que esses hormônios podem provocar. No trato gastrointestinal, na pele, no humor, enfim, tudo que ela pode vir a sentir. Eu brinco com ela, falo assim, olha, eu vou te falar tudo, não quer dizer que você precisa ter tudo, tá? Mas é para que te explique possíveis alterações que você já sentiu ou que possa vir a sentir. E muitas vezes eu vou falando, elas vão assim... Tipo, eu tô sentindo, tô assim, nossa, é verdade, eu tô muito esquecida mesmo. Porque tem isso, tem repercussões, inclusive cerebrais, sabe, tá? Então a mulher fica mais esquecida, fica lentificada. A progesterona deixa a gente lenta, sonolenta, sabe? Parece que tá em slow motion na vida. Lentifica também todo o trato gastrointestinal, que é o lugar de maior sintomatologia, né? Então, pode gerar lentificação intestinal, refluxo,
Enfim, a gente tem muitas mudanças. E na pele, de fato, acho que a acne, a oleosidade são as principais. A retenção de líquido também, tem pacientes que sofrem bastante. Mas eu acho que também é importante voltar naquilo que eu já falei anteriormente, em que a FIV não é uma escolha. Então, já que este é o caminho para a realização de um sonho, de um grande sonho, então o que vamos enfrentar? Esteja ao lado de profissionais que te amparem e que te ouçam suas queixas. Então, nossa, para algumas mulheres, você ter uma questão da pele pode ser muito importante. Pode ser uma coisa que acaba com o emocional dela, inclusive, se ela tem uma piora da pele. E que alguns médicos podem... Ai, mas isso daí é estética, isso daí não é problema. E sim, é problema. Todas as queixas merecem ser valorizadas e acolhidas. E se por acaso o obstetra não tem o poder de resolver esse problema, encaminhe para um dermatologista especialista, se possível, em gestantes, para que ele faça esse acolhimento. Porque, de verdade, às vezes é isso. Eu tenho pacientes que às vezes apresentam uma coisa que não é comum, né, na gestação, que é a queda de cabelo. Mas às vezes acontece. Tem paciente que fica muito estressada com a queda de cabelo, que não se reconhece, ou com a pele mesmo. Então fala, Bru, eu tô perdida de mim mesma. Eu não tô conseguindo ser feliz na minha gestação porque eu não tô conseguindo me enxergar no espelho. Essa mulher merece uma atenção, merece uma escuta, merece ser encaminhada, pelo menos, para alguém que vá ajudá-la. Perfeito. Não menosprezar essas queixas, né? Exato. O que você falou é muito real. Esse olhar para essas queixas dermatológicas é um tabu, né? É como se a mulher não merecesse ter essa preocupação durante a gravidez. Puxa, agora o seu positivo já veio, você está gestante, deixa pra lá, Do a que você tá pele... reclamando? Exato, só tem que agradecer e se sentir nesse momento, né, abençoada. A gente agradece, a gente se sente abençoada, mas a gente quer sim manter, né, essa autoestima, se olhar no espelho e se reconhecer, porque as mudanças elas são fisiológicas, elas vão ocorrer, mas quando as mudanças passam de um limite onde a gente não mais tá se sentindo bem, né? Porque entende que a barriga vai crescer, que o rosto vai ficar inchadinho. Agora, quando isso passa de um limite aceitável para aquela mulher, e é o que você falou, é muito pessoal esse limite, né? Até onde ela suporta, até onde aquilo é importante ou relevante para ela, a gente tem que ouvir, né? Então, acolher, passar esse tipo de orientação. Então, inclusive, ao uso de produtos, né? Eu imagino que também elas devem questionar você, mas eu posso usar os meus produtos de dia a dia, higiene pessoal, o que eu posso passar? Eu posso usar desodorante, eu posso lavar meu rosto. Então, as dúvidas são muitas, porque nasce uma mãe, nasce uma insegurança, né? A gente já começa, essa culpa já vem desde sempre. Eu já não conseguir engravidar e ter que passar por um tratamento de FIV já gera uma culpa muito grande nessa mulher, como se fosse uma culpa dela. Eu imagino que trabalhar com isso também, vocês devem ter que, né, lidar com essa situação. E aí ela também já começa a abstrair ou a abdicar de todas essas ações que ela tinha no dia a dia, que faziam ela se sentir bem, uso de maquiagem, pintar o cabelo, alisar o cabelo, que seja. De repente, ela tem que parar com tudo, né? Então, acho que esse acolhimento, esse olhar, saber o que orientar, mostrar para ela que ela pode sim continuar se sentindo bem, né? Adaptando e tendo escolhas diferentes e conscientes, ela segue sim, né? Nesse lugar de autocuidado, de bem-estar que ela precisa manter. A gente sabe como isso é fundamental para o sucesso, né? Dessa gestação, dessa jornada, como você bem disse, dessa experiência como um todo, né? Acho que se sentir bem, né, não é só uma questão de estou grávida ou não. É claro que essa é a finalidade mais importante, de fato, né? E elas entendem que para chegar ao topo da montanha, talvez o caminho tenha algumas pedras. Mas nós, como profissionais, temos a obrigação de auxiliá-las a tirar o máximo de pedras possíveis. Nem todas serão possíveis, né? Sim. Então, como você falou, tem alguns produtos que são liberados, que têm segurança de serem usados. Então, essa mulher não vai poder fazer um alisamento no cabelo. Mas talvez ela vá poder fazer um tonalizante, uma tintura sem amônia e vai se sentir melhor. Então, saber como orientá-la, né? Esses cuidados com a pele mesmo. Muitas vezes elas chegam na consulta com uma necessaire, com todos os produtos. Olha, eu trouxe tudo aqui pra você. Um monte. Então, assim, obviamente, nós temos limitação, até porque é muito difícil você fazer estudo clínico em gestante, né? Perfeito. Então, a gente tem limitação, inclusive, de coisas que a gente desconhece, né? Sim. Então, às vezes eu falo, olha, tem determinadas substâncias que eu não posso afirmar para você que elas vão te fazer mal, mas eu também não consigo garantir que elas não façam. Então, eu prefiro que você não utilize.
Então, acho que assim, a gente precisa manter um mínimo de cuidado. Então, o uso do filtro solar, que é fundamental, até porque essas mulheres tendem a ter uma hiperpigmentação da pele, né? Aquele famoso cloasma gravídico, escurecimento de regiões não muito legais, axila, virilha, linha na barriga. Então, nessa primeira consulta, eu também vou orientá-la a usar um filtro solar de alta proteção, que não tem algumas substâncias que sabemos que são maléficas, né? Octacrileno, cânfora. Tem alguns cremes, que nem a gente falou, acne, oleosidade, é bem comum. Então, às vezes, o ácido azelaico pode ser utilizado. Mas, é claro, ela precisa passar no especialista, porque também eu falo que o pré-natal bem feito ele é multidisciplinar. Então, de acordo com a demanda de cada mulher, ela vai ser encaminhada para o especialista. Então, se a pele está sendo de fato uma questão muito relevante, então os produtos que eu ali estou passando para ela não estão sendo suficientes, ela precisa passar num especialista para ser avaliada. Porque existe o que ser feito, né? Nós temos armas, nós temos estratégias, mas o que a gente não pode é jogar no Dr. Google ou pegar a receita da minha amiga ou, enfim, fazer alguma coisa da cabeça, porque de fato tem coisas que merecem ser abolidas na gestação. Perfeito. A gente sabe muito sobre riscos de malformações ou então riscos de desfechos negativos ali durante o processo da gestação. Então, sim, o uso de produtos tópicos é muito relevante, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. Encaminhar para um dermatologista, né? Orientar marcas que você já conhece. Acho que tudo isso faz muito sentido. E nessa consulta para o médico, especialista obstetra, acho que isso precisa acontecer, né? O que a gente falou, ele não pode ignorar, né? Deixar essa mulher sem esse acolhimento em relação a esse assunto. E falando em malformações, em relação à FIV, né? Em relação ao tratamento de FIV, ele aumenta o risco de malformação durante o processo da gestação, Bruna? Como é que funciona isso? Deve ser um medo, um tabu, enfim, como é que é em relação à malformação durante a fertilização in vitro? Bom, malformação a gente entende como uma alteração no desenvolvimento fetal, né? E ela pode ter causas variadas, desde uma alteração genética até um fator ambiental ou causas desconhecidas. Na população geral, são raras as malformações, giram em torno de 3 a 4% dos casos. E a gente vê que na população de FIV ocorre um aumento muito pequeno, que vai de 4 a 5%. Então, é um aumento muito pequeno. E a gente vê que está mais relacionado a um público específico, geralmente está relacionado à ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Vem aí um nome muito maluco. Mas essa técnica ela é utilizada quando a gente tem um fator masculino grave, uma baixíssima contagem de espermatozoides, e parece ter a ver com isso o aumento dessas malformações. Então, ao que tudo indica, o público infértil já tem inerente ao motivo da infertilidade um aumento discreto do risco de malformações. Então, não acho que seja uma preocupação que deva calhar, sabe? Acho que é uma coisa que não é tão relevante que se preocupe. E pensando na transferência de múltiplos embriões, isso é sempre uma questão, né? Porque todo um tratamento da estimulação ovariana, e aí você vai lá e eles coletam os embriõezinhos. Essa transferência, né? Essa escolha da quantidade de embriões para fazer a transferência, o que isso é relevante em relação ao sucesso do desfecho da gestação? Como é que vocês trabalham em relação a essa escolha da quantidade de embriões para serem inseridos, implantados? Até pouco tempo atrás, a reprodução humana, ela não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje. E transferiam-se múltiplos embriões, às vezes 2, 3, isso aumenta muito a chance de gemelaridade, mas transferiam-se esses embriões sem um conhecimento adequado da sua qualidade, seja genética, seja na sua qualidade mesmo, né, de desenvolvimento embrionário. Então, transferiam-se múltiplos na expectativa de um vingar ou 2 vingarem. Quase uma loteria. Quase uma loteria. Hoje em dia, isso está cada vez mais em desuso, porque com o avanço das tecnologias, hoje a gente tem uma coisa que se chama PGTA, que é a biópsia embrionária pré-implantacional. Então, lembrando lá do começo, né? Pegamos o óvulo e o espermatozoide, fecundamos no laboratório. Esse óvulo fecundado, ele vai crescer até o estágio de blastocisto. Blastocisto, vamos dizer que é o prenúncio de um embrião. E aí a gente consegue retirar células desse blastocisto e fazer uma análise genética, o que me traz muita segurança em relação às alterações cromossômicas, quantitativas principalmente. Então, síndrome de Down, a gente tem uma taxa de nascimentos de bebês saudáveis muito maior hoje em dia. Então, só para que vocês entendam,
Um embrião euploide, quer dizer, um embrião geneticamente saudável, ele me gera uma taxa de 70% de gestação. É muito mais alta do que qualquer gestação natural. Então, pensa que vai no máximo de 20% ao mês, uma mulher abaixo dos 35 anos, e numa FIV você consegue 70% de chance. Então, é muito alto. Então, não faz sentido transferir mais embriões se você pode fazer uma análise genética deles. Legal, interessante como as coisas vão mudando, né? Como a reprodução humana assistida está numa evolução franca em relação à parte tecnológica. Em pouco tempo, né? Muito rápido, né? Acho que na época que a gente estava na residência, né? Vamos falar aí, 10, 15 anos atrás, era um cenário completamente diferente. Era essa transferência de múltiplos, né? É. Múltiplos embriões. Bruno, eu quero te fazer umas perguntinhas, e você vai me dizendo se... vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, que eu acho que isso é super bacana, a gente tirar ali algumas dúvidas, quebrar alguns tabus em relação à fertilização in vitro, né? Então, é verdade que toda fertilização por FIV, ela é categorizada como gestação de alto risco? Sim. Sim. Muitos casais têm medo da malformação após a FIV. Existe um aumento significativo desse risco? Não. A transferência de múltiplos embriões garante maior chance de gravidez e aumenta necessariamente os riscos materno-fetais? Aumenta os riscos e a biópsia embrionária é o que mais aumenta a chance. Bruno, em relação ao pré-natal da fertilização in vitro, ele é diferente? As consultas de pré-natal, que tem ali as suas datas pré-determinadas, os exames que a gente precisa fazer, muda a rotina desse pré-natal numa gestante após a fertilização in vitro? Assim, Thaís, voltando também na pergunta de que a FIV gera uma gestação de alto risco. Eu falo que gera, porque a FIV, independente do motivo, do fator causal, né, do que desencadeou esse tratamento, nós temos aumento de risco. É um aumento relativo de risco, então, assim, comparando com a população geral, não é um aumento super expressivo, mas a gente tem aumento de risco, por exemplo, de pré-eclâmpsia de mais ou menos 4 vezes, Uau. de alterações placentárias, como placenta de inserção baixa, acretismo placentário pode ser até 6 vezes. Então, muito mais de todas relacionado a desfechos obstétricos. Desfechos obstétricos, parto prematuro, mais ou menos 3 vezes. De todas as outras, depressão pós-parto, abortamento, diabetes gestacional. Então, a gente não sabe muito bem se isso está relacionado à técnica que foi empregada, porque a gente vê uma piora do desfecho obstétrico em pacientes que fazem transferência a fresco. Por quê? A gente coletou aquele óvulo, fecundou e já transferiu imediatamente para o útero. Aquele é um útero que está hiperestimulado, porque ela passou pelo estímulo ovariano. Então, ela tem um nível de estrogênio, de estradiol, mais alto do que o fisiológico, é suprafisiológico. E isso parece implicar em riscos. Com a evolução da reprodução humana e as técnicas de vitrificação, que é o congelamento do embrião, a gente consegue acalmar hormonalmente essa mulher e depois voltar a estimulá-la de maneira mais fisiológica, diminuindo esses riscos. Então, a gente não sabe se está relacionado à técnica, a gente não sabe se está relacionado ao fator causal, então já é uma mulher de mais idade, isso invariavelmente aumenta já os riscos, ou porque ela tem uma adenomiose, que é a endometriose do útero, isso também altera a placentação. Enfim, ou porque ela tem uma síndrome de ovário policístico, e aí isso aumenta o risco de um diabetes gestacional. Então, veja, é multicausal. Né? Então, a gente tem um aumento de riscos e eu acredito que o papel do obstetra neste cenário é conseguir ter um olhar abrangente para essa mulher, para além da FIV, não menosprezar que foi feita uma FIV, mas ter um olhar abrangente sobre todo o estilo de vida prévio, sobre todo o fator causal que desencadeou e se antecipar nesses riscos. Acho que esse é a grande mudança. Então, mesmo que a gente tenha aí um mar turbulento, né, durante essa jornada, seja até o positivo, mas até o bebê chegar no colo, eu falo que é parte do obstetra fazer com que, mesmo turbulento, esse mar que ele continue sendo bonito. Então, não é assustar, não é botar essa mulher desesperada, mas saber antever os problemas, prevenir quando possível e tratar precocemente quando aparecer. Acho que a nossa finalidade maior é o bebê no colo, no tempo certo, com o peso adequado, com uma mãe saudável e um bebê saudável. Acho que quando isso acontece, que a gente vai coroar todo esse trabalho que vem lá de trás, né? Desde os médicos da reprodução humana até os embriologistas, passando para mim, que sou obstetra. Legal, muito lindo esse trabalho. E durante esse processo, né? Então,
todos esses médicos multidisciplinares que passam por essa mulher nesse processo da fertilização in vitro, qual tipo de estímulo a ações e hábitos de bem-estar que você entende que devem realmente fazer parte desse pré-natal ou dessa pré-concepção, como você já disse, né? Essa jornada se tornar mais leve de uma forma prática para um médico que trabalha com essas gestantes, que recebe uma gestante que foi submetida à fertilização in vitro, o que ele precisa no consultório para além da FIV, como um procedimento que foi o fim, né, e que resultou no positivo, como é que ele deve cuidar dessa mulher, estimulando esses hábitos de bem-estar, como isso pode ser impactante para o sucesso dessa gestação? Entendendo que sozinhos não conseguiremos tudo. Então, é importante que o obstetra tenha conhecimentos múltiplos, mas que ele também saiba encaminhar para os profissionais que são especializados nisso. Então, a alimentação. Então, entendendo que a FIV me aumenta riscos, eu não consigo mudar que essa paciente fez uma FIV. O que eu consigo mudar? Eu consigo mudar daqui para frente. Então, vamos melhorar essa alimentação? Puxa, olha, eu não consegui cuidar de mim e ter uma alimentação melhor antes do positivo. Nunca é tarde para começar. Então, vamos começar agora. E aí, o nutricionista é o profissional que vai saber orientar essa mulher quantitativamente, qualitativamente, quais tipos de alimentos devem ser consumidos. E a gente tem aí algumas máximas na gestação, que é evitar excesso de industrializados. Então, comer comida de verdade não tem segredo. Prato bom de grávida é arroz, feijão, uma carne, uma salada, é isso. Evitar açúcar, refinados, industrializados, pacotinhos como um todo. Comer comida de verdade, saudável, fracionar a alimentação, entendendo que está tudo mais lento aqui o processo de digestão. Então, eu falo que é comer igual passarinho, é comer pouco várias vezes ao dia. Evitar longos períodos em jejum e evitar também comer muito de uma vez, que você pode passar mal. A gente não recomenda nenhum tipo de dieta na gestação. Por vezes, a gente pega pacientes que estão acima do peso e que se preocupam com o ganho de peso da própria gestação. E aí, a gente tem tabelas específicas para entender em qual cenário você está, se você está em sobrepeso, em obesidade. E também essa é uma dúvida recorrente tem pacientes que... Eu já tive pacientes que perderam peso na gestação. Eu já tive pacientes que ganharam muito pouco peso na gestação e geraram bebês lindos, maravilhosos e saudáveis. Eu tive uma paciente que não ganhou peso e teve um bebê de quase 4 quilos. Então, por que isso acontece? É uma paciente que provavelmente antes de gestar, ela tinha uma dieta hipercalórica. E aí ela começa a fazer escolhas mais conscientes. E aí a nutricionista vai ajudar muito para a gente entender que ela não está tendo déficit calórico, porque não é essa a nossa intenção, mas fazer com que ela faça escolhas conscientes. Então você está ingerindo menos calorias, mas mais nutrientes. Então, por mais que você esteja perdendo peso, você está nutrindo melhor o seu feto. Então, acho que essa parte, a alimentação, é um ponto fundamental, um grande pilar. O segundo pilar é a atividade física, e aí cabe a nós, como obstetras, desmistificar a atividade física na gestação, entendendo que o repouso absoluto, ele é quase proscrito. Inclusive na FIV. Inclusive na FIV. Alguns médicos, depois da transferência, vão orientar que essa mulher não faça atividade física por alguns dias. E aí é uma conduta da reprodução humana. Mas quando ela chega para mim, fazemos o primeiro ultrassom, está tudo perfeito, essa mulher não tem nenhum descolamento, nenhuma alteração, vamos fazer atividade física. Entendendo que a atividade física vai oxigenar melhor essa mulher e oxigena melhor esse feto. Então, promove uma placentação mais eficiente. É claro que, entendo qualquer desfecho, né, qualquer intercorrência na gestação, ela vai ser direcionada a evitar determinados exercícios. Também é importante ter um profissional da educação física, né, um personal, alguém que esteja também focado no momento de gestação. Tem algumas atividades que são bem legais para a grávida. Pode ser funcional, pilates é muito legal, yoga, exercícios na água. Então, ter alguém para te orientar é muito importante. A gente recomenda que, no mínimo, essa mulher pratique 3 horas de atividade física por semana, para ela não ser considerada uma gestante sedentária. Então, isso é o mínimo. Alimentação, atividade física. Suplementação. Também, no pré-natal moderno, a gente tem uma visão muito mais integrativa da saúde da mulher, entendendo que a alimentação por si só pode não suprir todas as demandas, tanto energéticas quanto nutricionais. E aí também a nossa parte, prescrever uma suplementação adequada. Eu geralmente trabalho com manipulados, com fórmulas manipuladas, porque a gente consegue individualizar. Fazemos exames muito detalhados das vitaminas, macro e micronutrientes, e prescrevo
uma fórmula que seja adequada para esta mulher, para este cenário de FIV, mas sempre pontuando que a suplementação ela é suplementar, ela não é substituta. Então, não adianta nada eu comer só porcaria e tomar um monte de cápsula. Não é essa a nossa intenção. Então, alimentação, atividade física, suplementação, sono. O sono é fundamental. Fundamental. A gente sabe que sono inadequado, insônia, muitos despertares, dormir pouco, pode aumentar radicais livres, estresse oxidativo das células. Isso aumenta o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de várias intercorrências obstétricas. E aí a gente tende a orientar muito a higiene do sono, porque eu acho que é o mal do século, que é o celular, que é a tela, que é a luz azul, que mantém a gente desperto além do momento certo. Perfeito. E por último, manejo de estresse, que eu falo que é o mais difícil. Ninguém quer ser estressado, né? Ninguém quer ter problema. E, infelizmente, o mundo ao nosso redor, ele não para pra gente engravidar, pra gente gestar. Seria tão bom, né? Se, nossa, o mundo parou, gente. Não me atormentem que estou gestando. Perfeito. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, assim, na medida do possível, é tentar manejar esse estresse também. E essa gestante, né, pós-FIV, ela tem uma carga de estresse um pouquinho maior? Você vê isso no dia a dia, no consultório? Porque essa ansiedade gerada, né, muitas vezes não é a primeira tentativa de fertilização, então uma cobrança, um medo, uma insegurança para além do normal, que a gente já tem na gestação naturalmente, né? Então quem passa por esse tratamento fica mais vulnerável, mais sensível a esse estresse, dessa ansiedade, da saúde mental mais abalada. Sim. Fica muito, e eu acho que talvez esse seja um dos pontos cruciais do obstetra especialista em gestações pós-FIV. Saber ouvir e acolher também, sabe? Então, de fato, são gestações muito desejadas, muito aguardadas. Por vezes são anos. Eu tenho pacientes que fizeram 10, 11 Uau. FIVs. Tem pacientes que estão há anos tentando engravidar. Então, a gente fala que é o diamante dessa mulher que está ali dentro. E é claro que isso gera uma cobrança. Para qualquer grávida, a gente já se cobra, né, para fazer o melhor para o nosso filho. Imagina nesse cenário, né? Então, o obstetra ele precisa saber ouvir essas demandas, orientá-la, acalmá-la, mas também não substituímos o papel da psicóloga, Perfeito. que é, assim, fundamental no pré-natal para todas as grávidas. Acho que, assim, você também é mãe, então sabe. É um momento de muita vulnerabilidade, mas para esse público em específico, eu diria quase mandatório. Então, veja quantos profissionais eu estou agregando aqui, né, nos nossos cuidados. E eu sei que, infelizmente, isso é um recorte da sociedade, uma parcela muito pequena que consegue ter acesso. Então, que a gente consiga fazer o mínimo. Puxa, eu não consigo ter um personal específico, então, olha, vou me cuidar o quanto for possível. Eu não consigo ter uma nutricionista super especializada, então, peraí, vou fazer uma pesquisa e vou tentar fazer esse mínimo de alimentação saudável, porque eu sei que não é a realidade da maioria. Mas o papel da psicóloga é de trazer mais leveza para esse caminho, sabe? De conseguir organizar a cabecinha dessa mãe e do pai também, que muitas vezes também está aí num turbilhão de emoções e de ansiedades, tendo que se segurar firme ali do lado da mulher. Mas a gente tem muitos medos, muitas dúvidas, muitas angústias e também papel do obstetra ouvir, acolher e possivelmente encaminhá-la, né, para fazer esse acompanhamento. Bru, então, para finalizar, eu queria, por favor, que você passasse aqui para as nossas ouvintes, para as suas pacientes, o que a gente deve estimular e o que você estimula como ações de autocuidado, de bem-estar, para que essa mulher, resumindo tudo isso que você disse, para que essa mulher gestante, após uma FIV, tenha sua jornada gestacional de uma forma mais leve, mais tranquila e que alcance o sucesso de subir a montanha e ter o bebezinho no colo de uma maneira, como uma experiência mais satisfatória e prazerosa durante toda essa sua jornada. Como é que você orienta tudo isso? Em primeiro lugar, estar bem amparada, seja tecnicamente com um bom obstetra, que tenha esse olhar multifacetado para suas queixas. Ter uma rede de apoio. Então, como eu falei, muitas vezes é uma jornada solitária, em que a mulher se fecha dentro daquele mundo e não consegue se abrir. Então, talvez escolher uma pessoa, que seja uma irmã, uma amiga, mas para conseguir ter uma companhia e desabafar. Ter propósitos na vida além do filho. Se manter ativa no sentido profissional, espiritual, se conectar mais, seja com a sua religião, com Deus, seja com o que você acreditar.
Mas fortalecer esses vínculos vai ser muito importante para te manter persistente no objetivo. Acreditar que o processo não depende única e exclusivamente de você. Então, eu também sempre falo que existem coisas que dependem da gente. Então, vamos fazer? A gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, a gente vai rezar. Porque também depende de Deus e depende de uma força que a gente desconhece. Então, a gente faz o que precisa para ter a nossa consciência tranquila. E o resto a gente entrega. Mais do que isso também, uma coisa que eu vejo com muita frequência é o abalo no relacionamento amoroso dessas mulheres, nos casamentos. Elas já vêm desgastadas de todo o processo de FIV. A gente sabe que o tratamento gera uma montanha-russa de emoções. Nossa, eu tive 10 óvulos, oba, que delícia. Não, mas só 2 tão bons, ai, não acredito. Mas calma, fecundou. Ah, não, mas... Então, você fica nesses altos e baixos que vão testando o seu emocional e você tá com um monte de hormônio. Então, de fato, é um cenário assim que o parceiro, ele tem que ser muito parceiro, ele tem que entender, ele tem que relevar, ele tem que acolher essa mulher, porque ele está vivendo integralmente aquilo, mas as mudanças físicas acontecem dentro dela. E fortalecer o relacionamento para além do filho. Ter um momento a dois, uma viagem, um jantar por semana, pode ser dentro da sua casa, mas cultivar o seu relacionamento, sabe? Continuar tendo esse contato, essa questão amorosa e afetiva, e não deixar que o processo desconecte vocês dois. Muito bom, muito bom. É uma janela de oportunidade, né, que essa mulher está vivendo, que esse casal está vivendo, muito desafiadora, mas com muitas chances de mudanças. Inclusive, é o que você falou, né? Mudanças alimentares, mudanças, de repente, até para o próprio casal se reconectar, porque essa jornada, né, de chegar na FIV, eu imagino que seja realmente esse desafio. Então, tentativas entre eles que não funcionaram, não deram certo, busca-se um especialista, né, e vive essa jornada até que chegar na gestação, mas que esse casal tem que estar muito íntegro, muito fortalecido, porque realmente é uma jornada cheia de desafios. E que bom que você tem esse olhar para acolher, orientar, e estimular que isso vá para além da gestação, para que essa mulher continue se conectando consigo, com o parceiro, né? Para que essa família que está se formando venha realmente mais fortalecida, com uma base ainda mais sedimentada. Isso é muito lindo. Bruna, eu quero te agradecer demais pela sua presença. Foi uma delícia. Você é uma mulher com uma experiência enorme, uma mãe que viveu isso na pele, os desafios da gestação. Então, essa sua empatia com as suas pacientes é lindo de ver. Nas suas redes sociais, eu sei que você fala bastante também. Então, eu queria até que você deixasse aqui também para as nossas ouvintes quais são as suas redes, como é que a gente acha você e aproveita um pouquinho mais dessa sua experiência, por favor. Bom, eu trabalho na Mater Prime, então, que é uma clínica especializada em reprodução humana. Eu falo que eles passam o bastão para mim, né? A hora que esse positivo chega é a hora que eu começo a atuar. Muitas vezes essas pacientes já me procuram desde antes do processo de FIV, porque além de obstetra, eu sou também ginecologista, então eu também faço acompanhamento dessa mulher independente da gestação. E às vezes a gente faz todo um check-up ginecológico antes do procedimento de FIV. O meu Instagram é o @dra.brunabaeza, B-A-E-Z-A. Acho que depois eles escrevem. Sim. E acho que é isso, tá? Assim, eu tô à disposição, as minhas redes sociais, eu sempre falo muito a respeito de todo esse processo e de outros temas também. Eu adoro interagir, tirar dúvidas, então espero que tenha sido proveitoso esse nosso papo. Também adorei. Você é uma graça, super simpática, a quem eu confio demais, as minhas pacientes também, porque acho que talvez você seja a única com essa expertise na parte dermatológica obstétrica. Então, é muito bom saber que você está levando o GestarCast para tantas mulheres e, como eu falei, que às vezes não têm acesso a esses profissionais, mas o pouco que estão ouvindo aqui já consegue mudar um pouquinho nos seus hábitos, na sua vida, repensar, né, os seus caminhos e assim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. Perfeito, obrigada, Bruna. É um prazer receber as suas pacientes que eu recebo. E são sempre pacientes maravilhosas, muito bem orientadas, com muita informação, que é o que você falou. A informação nos liberta e nos possibilita escolhas conscientes, né? Então, isso é muito bacana. Obrigada a todas por ouvirem o nosso GestarCast. É um prazer estar por aqui. A informação é o que nos move. Trazer informação para vocês de qualidade, com profissionais como a Bruna, que são excelentes e trazem apenas informações reais e fidedignas para vocês. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.